Marcos capítulo 16, o versículo 4. E aqui é a história, o relato de Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Elas foram até o sepulcro e elas estavam preocupadas com o tamanho da pedra e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. As mulheres, elas tiveram o grande privilégio de servir a Jesus. E geralmente, né, a lei, né, a tradição também, costume judaico lá, podemos ser judiciário, diz que tem que ter 3 pessoas para confirmar o testemunho, né? Não precisava, mas 3 mulheres estavam ali, apesar que até os testemunhos delas não foram assim tão validados. Mas o que interessante é que a pedra era uma pedra grande, sim, mas não chegava a ser tão grande, porque o sepulcro, a entrada era um pouco mais baixa e as pessoas tinham que baixar para entrar. Mas o destaque que quero fazer aqui é do livro de Mateus, o capítulo 27, o versículo 62, né? A guarda do templo. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos. E disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos que aquele embosteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não suceda, que vindo os discípulos roubem e depois diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último emboste pior que o primeiro. Eles preocupados, Preocupados com o que eles ouviram de Jesus. Preste bem atenção que eles só lembraram do que eles tinham interesse. E aqui Marcos fala que no sábado Maria Madalena, foram ao sepulcro, né? E o texto diz, no versículo de Marcos 28, eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o aspecto era como de um relâmpago, e suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram, apavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Esses guardas, eles estavam ali, né, para guardar o sepulcro. Muitos anos atrás eu assisti um filme, né? Não lembro bem o tema, não lembro, mas lembro que em uma das partes dos filmes, um soldado, desses soldados, né, segundo o relato do filme, foi até o imperador. E o imperador falou para ele o seguinte, junto com os outros, centuriões da época lá em Roma. Ele foi preso até Roma. E o imperador perguntou para ele assim: se você falar a verdade, você vai realmente viver. Mas se você falar a mentira, você vai morrer. Fale a verdade. Você e os demais dormiram e o corpo do sepulcro foi roubado. Você confirma isso? E ele, no filme, há o relato que ele diz: não, eu não dormi, nem meus colegas bebemos nada. Estávamos lá e houve realmente uma manifestação espiritual. E ele confirmou, o que está em Mateus aqui. E ele foi sentenciado à morte. Aí em Mateus capítulo 28, versículo 11 e diante, fala do suborno que os sacerdotes deram aos soldados. Essas mulheres, elas desfrutaram de
de um momento maravilhoso. Elas foram à procura do corpo de Jesus, mas encontrou um anjo falando que Jesus tinha ressuscitado. E Paulo diz o seguinte: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. E há muitas provas que Jesus ressuscitou. Há muitas evidências que ele ressuscitou. Há testemunho dos soldados, testemunho das pessoas que souberam que houve suborno para que os soldados disseram que beberam e que os discípulos vieram e roubaram o corpo. Mas essas mulheres estavam ali no sepulcro e ouviram que Jesus tinha ressuscitado. E hoje nós estamos aqui, nós temos a certeza da vida eterna porque Jesus ressuscitou. A morte não conseguiu vencer Jesus. E é preciso apenas você crer, você acreditar que Jesus Cristo, Ele é o mediador entre Deus e os homens, porque Ele ressuscitou.